Boa noite, ouvintes, educadores, estudantes, artistas e militantes da palavra. Este é o 4V Podcast, espaço onde o conhecimento se espalha como semente na calçada. Ele é teimoso, é resistente e é vivo. Hoje celebramos um fenômeno que nasce na Zona Sul, a Felizes, Feira Literária da Zona Sul. Um movimento onde o livro deixa a estante, ocupa as escolas, invade as praças, ganha o vento e encontra as mãos do povo, principalmente os estudantes. Já que Paulo Freire nos ensinou que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, para nós a Felizes é justamente isso, um território em que o povo aprende a ler o mundo juntos e em voz alta. Roda a vinheta. Muito bem, hoje nos acompanham aqui algumas convidadas muito inspiradoras para nós. Silvia Tavares, seja muito bem-vinda. Obrigada, também estou bem contente. Silvia, ela é pedagoga, mestra em educação, coordenadora pedagógica da Rede Municipal de São Paulo, integrante da Escola Feminista Yala e da equipe de produção da Felizes. Também nos acompanha Diane Padial, psicóloga e produtora cultural, idealizadora da Felizes, que é a Feira Literária do Zona Sul. Seja muito bem-vinda, Diana. Muito obrigado, prazer Eu estar que aqui. agradeço. E também nos acompanha Nayara Padial, publicitária dedicada à comunicação para projetos culturais da periferia e produtora da Felizes. Seja Muito bem-vinda. obrigada pelo convite. Obrigado, Nayara. Muito bem, então vamos começar aqui com a Diane. Você é uma das idealizadoras, né, aqui da Felizes. E de qual necessidade partiu, né, que surgiu a feira literária? Teve alguma necessidade emocional, física, cultural? Foi uma rebeldia? Foi o amor pelos livros? O que levou a idealizar aí e começar essa bagunça? Essa bagunça é uma bagunça muito especial, assim, na minha vida, né, porque eu venho de um trabalho sempre trabalhei na área social, né, eh, e também educacional. E o meu contato com as crianças, né, eram crianças, assim, não gosto de usar esse termo, mas assim, desprovidas, né, de muitas necessidades, assim, que elas tinham. E uma que eu acredito enquanto um potencial, né, para se virar a chave, é o conhecimento. Eu acho que o conhecimento, ele traduz um monte de coisas, ele faz com que a pessoa, circule por outros espaços, viaje, faça tudo. Então, a realização da Feliz foi num momento que, muito especial, assim, para mim. Eu eu me aposentei, né, e eu disse que eu não quero parar de trabalhar nunca, né, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí, eu falei: "Vou escrever um projeto". Agora eu vou escrever um projeto para fazer aquilo que eu quero. E aí foi que nasceu a Feliz. Foi Olha da só. escrita de um de um sonho, assim, né, porque o que eu visualizava eram muitas atividades, cada um na sua. Então eu tenho um teatro, apresento teatro, eu tenho sou um músico, eu faço o meu show, eu sou um escritor, eu vou lá na escola ou eu faço a minha coisa isoladamente. E o meu sonho era um sonho coletivo. Então, na minha grande imaginação desse projeto, era assim: e se a gente colocar todo esse povo que está produzindo aqui, na Zona Sul em especial, num lugar só? Mas em que lugar, né? E foi aí então que, no meu sonho, né,
Já pensou a gente ter um dia inteiro, assim, numa praça onde todo mundo possa se encontrar? Os autores, os escritores, os poetas, os atores. E a gente tinha, assim, uma articulação bastante grande, né, com os movimentos culturais da região. E na ocasião eu tinha escrito um projeto que era o Rumos do Itaú para o Sarau do Vinho, e esse projeto tinha passado. E aí uma das coisas que eu Isso foi o coloquei quê? Em 2015? 2014, 14. é. Uma das coisas que para mim era, assim, falei: "Vamos colocar essa feira um dia, pelo menos um dia, onde a gente possa chamar aí os escritores, né, as editoras, as crianças das escolas e tudo mais". E aí, quando a gente colocou um dia, tinha R$ 20.000 para fazer a Feliz, que é uma feira que hoje ela custa minimamente em torno de 500.000, né, Cresceu muito. bastante. E aí a gente foi fazer um dia, a gente viu que não havia condição de chamar todo Todo mundo, mundo. não fazia conexão do sonho, né, para um dia só. E aí a gente esticou isso por uma semana. Legal. E aí começamos a visitar vários locais, ao redor da área, né, da Zona Sul, Campo Limpo, Capão, Jardim Ângela, Jardim São Luís, são os nossos, vamos dizer, os nossos territórios, né. E aí a gente fez em escola, bibliotecas, casas de cultura, associações. Cada um com uma atividade. Então, um encontro com o autor na escola, uma atividade, por exemplo, de sarau em uma biblioteca, e assim fomos desenvolvendo, né. Mas, a pergunta inicial que você me faz é de onde que ela nasceu. Para mim, ela nasce do desejo da minha forma de estar no mundo, né, sempre trabalhando com crianças, eh, do quanto elas perdem, né, em ter uma escola ruim, não ter atividade cultural de qualidade, não ter uma série de necessidades, né, para virar a história deste país, né, que eu acho que talvez daqui a 100 anos a gente consiga ter Do jeito que tá indo, né? um outro patamar, mas é do sonho de mudança mesmo. Interessante. Silvia, você atua dentro da escola pública, né? Não repare que aqui é tudo ao vivo, ó. Você atua dentro da escola pública, tá nas salas de aulas, nos corredores, né? E o que que significa para uma escola pública ser ocupada pela Felizes, né? Que traz literatura, cultura. O que que significa essa intervenção da Felizes? Deixa a escola mais feliz mesmo? Deixa, eu acho que insere a escola, de uma certa forma rompe, né, com os muros da escola, e coloca a literatura circulando, e sendo encarnada, né. Eu acho que um dos potenciais enormes da Feliz é você transformar livros que muitas vezes, né, ficam parados lá na estante, que parecem coisa de alguém muito distante, muito uma pessoa, geralmente um autor já morto, geralmente um homem bigodudo, alguém que não faz parte do universo das crianças, e de repente, né, isso ganha vida. Então, por exemplo, encontrar um autor, e mais do que isso, encontrar um autor da sua quebrada, alguma pessoa que Que aproxima, né? escreveu, que produziu uma obra que fala de coisas que muitas vezes você vive e você nunca viu retratadas com essa, né, com esse destaque, com essa organização, com essa intenção estética, é muito revolucionário, né. Eu me lembro, né, dos causos, né, que a gente vai colecionando, eu me lembro de uma vez que chegou livros, foi a primeira iniciativa em que a prefeitura comprou livros de saraus, inclusive o Sarau do Binho.
e outros autores periféricos. Isso também aí por volta do lançamento da Feliz, um pouquinho depois. E eu me lembro quando coordenadora de uma EMF, uma Escola Municipal de Fundamental, um menino que estava indo, digamos assim, para o que hoje seria o 6º ano e que tinha muita dificuldade com leitura. E a professora de sala de leitura pegou um livro de literatura periférica e leu um conto para ele. E, né, era um livro do Rodrigo Ciríaco, eu sempre falo, eu já falei isso Legal, inclusive hein? para o Rodrigo. E aí o menino ela lendo o livro para ele, porque ele não conseguia ler sozinho, e ele olhava e falava para ela assim: isso que você está falando está escrito aqui? Assim, Ele não acreditava, né? tipo assim, a minha linguagem, né? Não é possível. Não é possível que isso está no livro, né? Que E acho que legal. foi um encontro, e eu acho que o que a Feliz produz é isso, esse encontro das crianças da periferia, no caso a periferia da Zona Sul, mas esse protótipo, né, Feliz, ele também deu vários frutos, né? Que eu acho que é muito legal de falar, né? Tem várias Isso é feiras interessante. literárias, inclusive periféricas, e com essa participação de escola, né, a partir da Feliz, que eu penso que foi pioneira, né? Então, mas é isso, ele traz esse encontro, né, entre um autor, entre a possibilidade de haver literatura, né, onde se define muitas vezes só como um território de carência. Então, várias coisas, né? Eu acho que o modelo da Feliz traz várias coisas. Por exemplo, não é bem uma formação de público, né? Porque muitas vezes esse modelo da cultura, né? Ah, vamos formar um público para ouvir música erudita. Não, na Claro. verdade é um fomento à criação de linguagens identificadas às periferias, né? E ao mesmo tempo um espelhamento para essa criança, para esse jovem, para esse adulto, né? Que muitas vezes se considera Talvez fora do justamente o universo. É o contrário da contrário, formação do público, né? exatamente. Interessante. É isso. Eu acho que muita alegria, né? Esse movimento de você ter a arte, né, no cotidiano, de você encontrar um palhaço e poder ir lá conversar com ele, falar, vem aqui, né? Ou um autor que deixa um livro seu autografado, dedicado às crianças daquele espaço, e você ter isso na memória. Não, eu conheço, né? Ele veio aqui, Ele né? veio aqui, ele disse que é daqui, né? Interessante. Eu acho que é muito revolucionário, de verdade. Bem interessante. Nayara, você cuida da comunicação da Feliz, né? Sim. E isso por si só já deve dar um trabalhinho bom, né? Tá. E como você comunica uma feira literária sem sair, ou sem cair, na verdade, né? Naquele clichê de evento típico, né? Como que você comunica isso? Como que é feita essa comunicação, assim? Olha, comunicar a Feliz é um pouco desafiador, assim, né? É uma situação delicada. Eu acho que não só a Feliz, mas quando a gente fala de qualquer ação realizada na periferia, né? Porque a gente corre o risco de cair naqueles clichês ou de esbarrar ali em temáticas que são sensíveis, né, para as pessoas que vivem naquele território, que muitas vezes se envergonham, inclusive, disso, né? É muito comum a gente ouvir histórias de pessoas que ou querem apenas sair dali, não veem como um caminho, assim, viver bem na periferia, né? Então, eu, particularmente, na comunicação, eu procuro valorizar o que a periferia O tem, território. porque existe uma estética, existe um modo de fazer, existe um modo de viver, né, dessas pessoas. Existem elementos que, sabe aquela coisa do, só quem vive ali é que conhece, né, sabe desse detalhe do dia a dia, né, ou até mesmo dos perrengues que se passa. Então, eu procuro ter, de alguma forma, essa sensibilidade, assim, de pegar esses pequenos detalhes, né, e incluir, seja num texto, numa legenda, ou nos elementos, né, das artes. No caso da Feliz, especificamente, quando a gente fala, né, da comunicação da Feliz, eu não posso levar esse mérito sozinha, Tá. porque
a gente tem o cuidado de até mesmo, né, no material de divulgação, envolver outros artistas, valorizar a produção artística local. Então, a gente, por um tempo, era uma escolha que a gente fazia ali, tinha uma parceria, acho que posso mencionar tranquilamente aqui, né, com a Carolina Itza, que era uma artista, né, lá da nossa região, que faz grafite, tem uma característica bem peculiar, assim, né, no trabalho dela, muito feminino e feminista também. Legal. Mas com o passar dos anos, a gente sentiu que aquele espaço ali, onde a gente divulgava as atividades da Feliz, ele também era um espaço que podia dar visibilidade para outros artistas da região. Então, já tem acho que 2 ou 3 anos que a gente decidiu que a gente vai ter um artista por ano, criando a identidade visual da Feliz, né? Então, a gente procura definir uma temática que vai guiar todas as mesas, os conteúdos que a gente vai colocar na programação naquele ano e compartilha, né? Um processo coletivo, na verdade, essa criação. A gente compartilha com esse artista escolhido para que ele possa desenvolver ali dentro das características artísticas do trabalho dele uma identidade para o nosso evento, assim. Eu acho que isso é muito legal, porque a gente acaba carregando, né? É mais uma forma de valorizar, porque na Feliz a gente tramita muito ali sobre várias linguagens e às vezes eu acho que as artes plásticas, o desenho mesmo, ou até as artes digitais, né, que hoje em dia tem muitos artistas que produzem arte digital, ficavam, né, um pouco ali, né, em segundo plano. Então foi uma forma que a gente encontrou de colocar esses elementos. Então esses artistas também carregam na sua bagagem, né, essa identidade que a periferia tem e que a gente procura mesclar ali, né, em bom tom com a nossa comunicação. Assim. É uma forma de fazer isso de uma forma leve, né? A gente poderia colocar elementos ali, né, problematizar talvez, expor as nossas dores, mas a gente prefere muitas vezes colocar ali nossos valores, talvez. Sim. É É isso. interessante, um processo bem interessante. Essa pergunta agora vai para as 3, né? Porque a ideia aqui também é bater um papo. Me chamou muito a atenção a questão da moeda literária, né? Que é também uma forma, entendo eu, de democratizar o direito, né, ao acesso, né? O livro que muitas vezes é algo proibitivo para Sim. muitas famílias aí, muitas crianças principalmente, né? Como nasceu, né, essa ideia da moeda literária e como que vocês, né, fazem para garantir que os estudantes possam comprar esses livros diretamente dos autores, né? Como é que funciona isso? E como é que nasceu isso? Bom, essa é uma criação, assim, a Suzy Soares, né, que é a esposa do Binho, né? Eles estão desde o começo Vamos nessa. ter que chamar o Binho aqui, hein? É, Boa escolha. com certeza. Ela, assim, ela que trouxe a ideia, né, pro grupo. E aí, a moeda literária é uma moeda, um cartão mesmo, feito em estilo de moeda, onde a gente distribui para as escolas, né, Tá, para os professores distribuírem para as crianças. tá, Então, a gente faz vaquinha, né? legal. A gente pede doação de um monte de gente para poder conseguir ter uma grana para destinar para as crianças. Legal. E aí eles podem. O processo mais incrível é as crianças indo assim nas bancas, né, da feira, e eles vão escolhendo aquilo que eles querem. Porque às vezes, esse aqui, eu só tenho 30. Se eu juntar com os seus 10, dá De para a gente repente. levar para. A gente leva Vamos levar, a junto, gente depois reveza. troca. Tem essas É legal. histórias que são muito bonitas, né? É.
E assim, a É gente só comentar, e tem também o incentivo, a gente sempre avisa, né, os expositores, os livreiros, né, e autores, poxa, gente, dá um desconto, né, se Pô, pra faltar criança, R$ 5, né, faz um desconto, facilita aí, né, e legal. claro que também é bom para eles, porque eles tendo a circulação da moeda literária, eles têm uma garantia maior, um incentivo, eles já sabem que vai ter um público com algum poder de compra, né? Então é um negócio muito bom também para eles, porque além a Feliz já existia, né, essa avaliação de que a Feliz era um lugar legal de articulação, de combinar coisas, de encontrar as pessoas. Lembra quando a gente fez as primeiras avaliações, tinha sim, esse espaço, né? Ah, eu gosto, eu vou na feira. Ah, quando você vendeu? Ah, R$ 50, mas foi legal, porque eu já combinei não sei o quê. Eu falava, não, gente, mas é pouco, né? Para um autor periférico. Aí Claro. a gente foi por esse caminho da moeda literária, né? E acho que vale dizer também que o relato que a gente recebe dos expositores, né, entre editoras e autores independentes ali, é de que eles participam de muitas feiras, né, existem Sim. inúmeras feiras literárias, mas que é isso, às vezes isso envolve um gasto, né, um investimento de um dia de trabalho ali, de alimentação, de deslocamento, de transporte né, dos livros mesmo, ou do que quer que eles estejam vendendo ali, e às vezes dependendo do evento, eles não conseguem vender nem o suficiente para cobrir esses custos. Então, ter o incentivo da moeda literária é uma garantia, né? E muitas vezes isso acaba também se desdobrando em outros negócios futuros, parcerias, né, para escrita, entre editoras e autores. Muitas conexões rolam ali para além dessa coisa da moeda, né? Interessante. eu queria complementar aí Claro, um claro. pouquinho. É, as escolas é uma região extremamente desfavorecida de tudo. Claro. As escolas são escolas públicas todas, Legal. né, que vão Municipais e estaduais? Mais municipais? os 2, Os 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 dois. 2, dois. é. E às vezes de locais de extrema necessidade, né, assim, Campo Limpo é top perto do que a gente tem mais Fundão do fundão. profundão, é. É, Então as crianças que vão adquirir esse livro através da moeda, pode não significar tanto para todos, mas claro. para alguns é de um significado muito especial. A criança sai empolgada, ela lê o livro, ela conta depois para o professor dá E tá falando de depoimento. crianças de que séries ou que idades, mais ou menos? É bem variado? É bem variado. A gente tem ensino fundamental, basicamente, né? Tá. Ensino fundamental 1, Mas a 2. gente já teve Mas SEI, os inclusive iniciais na e finais. Feliz, Sim, lembra? SEI, o SEI levou Você é crianças bem para Feliz. pequenininho mesmo, né? Pequenininho, 0 a 3, né? a Às grande vezes é os maioria primeiros está contatos com o livro ali, né? É verdade. tá nessa faixa, né? De A 8 a maioria. 80. Tô E tem o brincando. pessoal da UEJA, então a Sim. gente vai também. Agora, fazer a feliz é algo que vai naquela tecla que eu falei, né? Da prática de poder, o poder de estar ali é tão significativo, porque não é uma feira. Eu já fui em várias feiras. Às vezes a pessoa vai, aquele mundaréu de livros. Não, ali tem um mundaréu de livros, tem um mundaréu de atividades que as crianças participam, tem oficina, elas fazem coisas na hora de produção, eh, com as mãos, com tinta, com praia literária, com contador de história, e acontece tudo ao mesmo tempo. Isso aqui é mais maluco, né, Mas Feliz? tem alguma história, assim, por exemplo, que vocês lembram de uma criança que comprou um livro pela primeira vez na Felizes? Ou algo do tipo, assim, que marcou vocês, assim, algum episódio? Eu acho que é marcante quando eles se identificam com os personagens que estão ali, né? Nessa última edição, agora em setembro, eu me lembro de ter saído para registrar um pouco desse momento, assim, né? De ficar ali na cola das crianças que estavam com a moeda para Só ver o que eles observando. iam escolher. E aí, assim, acho que é legal dizer também que a escolha dos autores e editoras que estão ali também não é assim, chega quem quer. Uhum, A verdade. gente Como muitas é que é vezes feito? faz uma curadoria, né, Ah, para que tenham temas, né, e autores, tem a produção de autores que são periféricos também, porque eles vão falar ali de temas que se
cruzam com os temas que essas pessoas vivem no dia a dia, né? Claro. E a gente pensa muito na representatividade também, né? Então, a gente prioriza ali, né? Mulheres negras, temáticas que envolvam, né, a população LGBT. Sim. Tem uma editora que eu gosto muito, eu só não vou lembrar o nome deles agora, mas que eles têm, como que chama? Que são que tem o afrofuturismo, que são uns HQs, assim, sim. bem futuristas. Eu As acho que eu já vi. Não vou crianças lembrar, mas, puxa vida, se eu tivesse com a adoram, lista aqui, eu lembrava. porque é isso, né? Assim, a gente tem hoje, né, super-heróis negros, Sim. tem, até que não dá pra dizer mais que não tem, mas até pouco tempo atrás a gente pode dizer E que a já tá gente não falando via mais de isso. HQs e graphic novels também, né? Sim, Sim. sim. Mas é isso, a gente explora diferentes vertentes aí da literatura, né? Não Legal. precisa ser só aquela coisa clássica. Claro. Mas Tem é livros muito legal. artesanais, o pessoal, né, que tem Sim. as edições, né, que são encadernadas, né, com encadernação manual. Você É tem legal, né? É com isso, então. material, né, a produção gráfica é feita com reutilização, enfim, é muito rico, assim, acho que o universo, né, das publicações, quando a gente depois vê as cenas, né, de filmagens Sim. e tal, né, do que tinha na banca, muito cordel também é forte, né, a gente Cordel é tem uma coisa muito bastante. legal, né? Exatamente. E Cultura nordestina, cultura né? A gente não procura nordestina. valorizar, porque é a origem da maioria, talvez, das famílias que vivem ali na periferia. Então, acho que a coisa mais emocionante ali é quando eles encontram aquele livro onde eles se veem retratados, né? Sim. Que pode parecer uma coisa muito comum, talvez, para algumas pessoas, mas a gente percebe que é inédito para outras, né? Principalmente quando a gente fala de grandes editoras, eu acho que isso já está mudando, Sim. mas nem sempre existe essa seleção, né, que valoriza com cuidado, talvez, né, diferentes situações ali e que essas pessoas vivem e se veem retratadas ali. Eu acho que essa é a coisa mais Mas emocionante, para assim. vocês, a palavra é um direito ou é um privilégio? Ela é um direito, Aí sim. óbvio. Ela é um direito. Ela não pode ser um privilégio, né? Acho que é isso que. E a Felizes acho que atua bastante nesse ponto também, né? Trazer não só o conhecimento, mas também esse direito até de poder acessar um livro, porque a gente às vezes esquece, né, que isso para algumas pessoas pode fazer diferença na vida inteira daquela criança, né? Eu lembrei aqui, todo mundo sabe, né? A nossa companheira de produção também, a Nicole, já deu, inclusive, esse depoimento, é que hoje ela não está aqui, né? Mas a Nicole falou, inclusive, de uma vez que a gente a chamou, ela ainda não era da equipe, ela era uma frequentadora, né? Ela participou de movimento de sarau em escola, né? Produzido pelo Sarau do Binho, Ela né? era da Professor, ela escola. era da Ela era escola, estudante. Era aluna. Era. aluna, Legal. e foi 12 através anos. do 12 professor, anos. 12 anos, e aí foi, né, produzindo suas produções, né, suas poesias e tudo mais, e recitando, enfim, e veio vindo, né? E uma vez a gente ainda a chamou para fazer parte de uma mesa, e eu lembro dessa fala dela, que quando eu vejo um autor que parece comigo, eu não só tenho acesso a essa literatura de forma viva, mas eu sinto que eu posso produzir literatura. E Deixa de de ser fato, passiva né? para... Exatamente, Nicole, né? Foi pelo caminho, né? Da poesia, Que publicou. legal, hein? E então, vários outros, né? A gente tem um movimento que se fomenta, né? Nesse sentido de você produzir a possibilidade de diversas vozes aparecerem ali e serem consideradas, né? Se Eu verem acho. retratadas e fomentar a produção, Isso é né? muito bom, né? Acho que um autor ainda é uma figura um pouco estereotipada, né? Daquele Então. que tem que ter um conhecimento extremo, uma coisa muito erudita e distante. Eu acho que essa fala realmente traz uma coisa que também a gente esbarra muitas vezes, que né, quando não só as crianças, acho que vale para os Sim. jovens e adultos também, né? Quando vê assim, mas espera aí, o cara que mora 3 ruas para cima da minha casa, ou Tá seja, falando desse ele espaço. escreveu um livro, ele é poeta, eu acho que eu também tenho potencial para ser, eu também tenho essa possibilidade.
acho que muda uma chavinha ali, né? De se enxergar num lugar que muitas vezes é distante até então. É uma identificação, né? E a Nicole é produtora da Feliz hoje. Sim. Essa Que menina legal, de hein? 12 anos Sim. é uma baita produtora, assim, muito, muito bacana ter essa menina que tá. A Feliz tem 11 anos, né? Legal. E ela, quanto tempo? Ela tá 3 anos com a Uns gente. 4, Isso, acho É. já. 3, 4. Ela continua com 12 anos? Já não, né? Não, cresceu. 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 Já entrou na Cresceu um faculdade, pouquinho, já né? desistiu mora da sozinha. faculdade, mora Que legal. Não, mas sozinha. isso é muito bom, né? Agora, expliquem melhor essa questão da bicicloteca. Não sei nem se eu falei direito. É assim que fala? Falou. Bicicloteca e dessa questão do livro no ponto, né? Como é que funciona isso daí, A hein? bicicloteca é uma bicicloteca adaptada, né? Ela tem É uma bicicleta Uma mesmo. uma bicicleta. bicicleta que tem Um um cesto grande na grande. frente e outro atrás, né? E ela sai pelas ruas distribuindo Eu livros. adoro É uma ação bicicleta. Eu do vou Sarau do fazer Binho. É isso vou que eu pôr ia na minha falar. bicicleta isso aí. Então, e é uma ação do Sarau do Binho, uma criação do Binho. Mas quem pedala isso? O Binho vai pedalando? Quem Às pedala? vezes sim, às vezes sim. Ele pedala também? Pedala também. Mas Se o tem Binho ver esse também programa, uma, acho que ele vai dar risada, hein? mas tem uma pessoa que faz esse trabalho e ela anda pelo bairro. Mas como é que é isso? Ela fica andando todo dia ou ela tem um dia, horário específico? Como que é? Ela tem alguns dias na semana que ela sai pelo 2, 3 bairro. vezes por semana ela vai Vai pedalando. pelo bairro, enche, né? É tipo, aqui perto tem a moto do pão. Sabe, que vem, fica Sim, buzinando. Tipo o carro da É tipo pamonha, isso, ó. exatamente. É, Chegamos, ó, tem exatamente. Do livro pão, aqui. é. E aí ela tem alguns pontos específicos Ela na, para. na estrada do Campo Limpo, ela para, as pessoas circulam, não acreditam que o livro é de E graça. já tem um público, assim, os lugares que ela vai Tem determinados gente ou é que meio faz aleatório? Assim? troca, tem gente que faz Varia. trocas. Ela anda, circula pelo bairro, assim, Tá. né? Mas tem alguns pontinhos Mas que os são itinerários vão melhores. mudando ou é sempre o mesmo circuito? Pergunta. Às vezes ela passa pelas ruas ali de baixo, né? Mais a estrada do Campo Limpo, porque é muito mais Claro. movimentada, tem as Movimentado. lojas. E é uma surpresa, assim, enorme para as pessoas, né? Agora, essa atividade é uma atividade do Binho, né? Tá. Do Sarau do Binho, que faz, assim... E é uma bicicleta O só, livro não no- vai uma monte de Não, bicicleta. não, é Não, uma não, é uma bicicleta. só. E outra coisa é o livro no ponto, né? Eles têm 2 pontos de ônibus, onde eles abastecem, tem uma 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 cestinha. gôndola, uma coisinha. é. Aí põe os livros lá e as pessoas vão escolhendo o livro, pega o ônibus e Enquanto vai espera embora. o ônibus, Enquanto espera o ônibus e leva o livro embora, né? É uma atividade, assim, eu acho muito bonita, né? O Binho tem várias atividades. Teve um tempo, Várias. por exemplo, que ele pagava para as crianças lerem, né? pagar pra criança ler? Como é que é isso? Para as crianças lerem Oh, no meu Deus. sarau, né? Era no tempo da bis... Pagava com moeda literária ou com moeda brechoteca. efetiva mesmo? Da brechoteca. Ele Se ia divulgava lá. fazer fila na porta do sarau. Pois é, e Pois ele é, a ideia, pagava a Fazia, ideia é né? essa. A e ideia as é Essa eu não crianças sabia. liam. Que era uma forma de olha, vamos fazer uma brincadeira aqui. Hoje eu vou pagar para ver quem é que vai. Entendeu? E o pessoal, a criançada ia, ia e mas lia. pagava com doce, pagava com Não o quê? pagava em dinheiro. Pagava em dinheiro mesmo. Ô, louco. É Caramba, louco, é louco. é Mas diferente. é acreditar, né? Não, E esse- o Não, Binho, pode falar. o Binho tem essa coisa, né? A formação do sarau são 20 anos de sarau. Então, uma é história um já. percussor, assim, dessas coisas, assim, que são... Hoje você vê sarau em todo quanto é lugar. Antes, não. Aumentou bastante. A gente não tinha. Que Tinha bom, o né? Cooperifa, tinha o sarau do Binho, né? Aí depois foi... foram surgindo. Mas Multiplicando, essa, né? mas essa conversa você vai ter Mas com o Binho. É, Vamos chamar o Binho. Mas o Sarau do Binho, dá pra ver a programação pelo @. Sarau do Binho Sarau no do Sarau do Instagram. Binho, né? E da Felizes dá pra ver a programação no @. Ou não tem?
Tem. No Instagram também. A Feliz, ela tem um site, né, que é feliz.com.br, Feliz com ZS de Zona Sul no final, e o nosso arroba do Instagram, que é mais movimentado, onde a gente consegue acompanhar melhor, que é @feliz, que é com É ZS, underline ZS. Tem ZS 2 vezes, que é É. para reafirmar a Zona Sul. A gente... Feliz, underline ZS, né? Isso. Feliz isso. arroba underline. Não, a gente perguntou isso, mas ainda não acabou, porque geralmente quando começam a perguntar isso, já vai Sim, encerrando é o o programa. fim. Ainda tem mais algumas questões. Mas antes de perguntar isso, a gente estava até conversando antes de começar o programa, né? Que lá no Chile, no Dia do Livro, tem um evento que eles organizam todo ano, a maioria das escolas, viu? É uma tradição, que todas as famílias doam livros, né, por intermédio dos filhos, tal. Então pega os livros lá que estão parados. E isso começa acho que 1 ou 2 semanas antes do Dia do Livro. E aí no Dia do Livro, todas as escolas fazem uma espécie de feira, que a escola vira uma espécie de sebo, né? E vende muito barato, assim, 50 centavos, R$1, coisa muito baratinha. E dá uma circulada, é quase uma feira de troca de livro, mas o dinheirinho que sobra faz um fundo lá para caixa. PM, que lá não é bem a PM, é outro nome lá, Centro de Padres, né, ou de Estudiantes, mas enfim, então tem o grupo da escola, então levanta uma verbinha lá, e principalmente a troca dos livros e tal, então é uma coisa que acho muito legal, lógico que o que vocês fazem é diferente, né, mas também é muito legal também, né? Então, acho que essas experiências, às vezes você pensa, pô, uma bicicleta... Eu já vi, assim, aqui, por exemplo, também perto, tem muitos lugares, pontos, o pessoal deixa livros, isso vem aumentando também, é muito legal. Mas de bicicleta é a primeira vez que eu vejo. A gente tinha que pôr um som, assim, também, né? Ela não Tipo, tem som, na livros, verdade. livros, livros. Aqui é o mais puro creme do livro. Bárbara essa ideia. Já pensou? Vai... Na Feliz a gente tem algumas outras ações também de doação de livros, né? A gente Sim. já fez uma árvore de livros, acho que foi no ano Foi. O que é uma passado. árvore de livros? O encerramento da feira acontece na Praça do Campo Limpo, né? Que é uma Tá. praça grande, razoavelmente bem arborizada que a gente tem lá na região. E aí a gente identificou que tinha uma árvore ali menor que estava meio seca e tal, que dava pra gente usar como decoração de pendurar ali esses Usava os livros nos livros. galhos, como se fossem Exato. folhas. Assim. Como Que se fosse legal. uma árvore de Natal, Frutos. talvez frutos, Isso. E Que aí legal. esses Ficou livros linda. ficavam disponíveis ali para as pessoas quiserem ler um pouquinho ali enquanto pendurados ou até mesmo para levar para casa. A maior parte deles foi levada, acho que todos foram levados. Já tivemos também uma ação que foi patrocinada por algum dos nossos parceiros, que era a troca de livros, né? Que era Sim. uma bancada ali onde você podia escolher um livro e levar, ou de repente, se tem livros parados em casa, a gente divulgou com antecedência, né? Traz os Leva seus o seu livros para livro e doar, leve leve outro. novos para casa. Então, acho que além dessa ação da moeda literária que a gente contou para a compra dos livros, tem a oportunidade das pessoas também ganharem livros, né? Seja pela bicicloteca que circula pela feira, seja por outras ações que a gente está sempre pensando ali uma forma nova de distribuir livro de algum jeito divertido, né? Sim. Então, Várias, assim, é que até com 11 anos de Feliz, tem uma coleção de iniciativas, né? A gente vai viajando, assim, criando e chamando, e às vezes tem parceiros que topam, né? A leitura surpresa, por exemplo, né? Que é uma circulação de um baú com Como é que é literatura. a leitura surpresa? Pô, Dele- vocês têm uma É, gama, uma gama, uma ferramentaria parado. Também é impressionante. é uma Não, atividade que o Binho desenvolve com mas frequência. como Isso, é que é inclusive fora da Feliz, a mas dentro leitura também. surpresa, assim? Como é que funciona? É a circulação uma arca, né? Um baú com tá? rodas, Tá. e geralmente quem conduz esse baú é um dos poetas do Sarau do Binho, né? São Tá. pessoas associadas que já frequentam e, enfim, participam das ações, e aborda as pessoas e fala: posso ler para você? Posso recitar, né? Então, geralmente ou leem ou recitam,
E muitas vezes a pessoa, aí me desminta se eu estiver errada, mas a pessoa ganha um livro também a partir dessa isso. leitura, né? Legal. Então, e aí, como são poetas do sarau, geralmente tem, né, uma ação de fato recitar, não só ler, Legal. e divulga literatura periférica. Geralmente essa arca, ela tem livros de autores periféricos, ou do próprio selo Sarau do Bim, ou de outros autores que, né, que circulam com a gente, Dinha, sei lá, Michel Iachini, né? Luana Estou citando Silvestre, tem alguns vários. aí, tem vários, né? Se eu citar alguns, por favor, perdoem, não são todos, mas os autores de literatura periférica, principalmente. Muito bom. Além da distribuição na feira, acho que é legal a gente explicar um pouquinho também como que é a dinâmica da Tá. Feliz, né? Como Sim. já mencionado, ela dura uma semana, mas ela não acontece num lugar só. Sim, E a Ela Feliz é uma vez por ano, né? é uma vez isso. por ano, Tá. sempre em setembro. Na primavera. Isso. Ela chega junto com a Chega junto com a primavera. primavera. Aí é legal. E ela é itinerante, ela circula, né, por alguns espaços ali, entre escolas, bibliotecas, teatros, praças, Sesc. centros Cultura, culturais. Sesc. O Sesc é um grande parceiro nosso. Acho que Sesc vocês Campo podem Limpo. contar melhor que eu até essa parte, mas existe a distribuição dos livros também nas escolas, né, nas atividades que acontecem dentro das escolas, né. Geralmente a Feliz dura de 7 a 10 dias e ela roda por esses espaços, né, com a realização de algumas atividades que muitas vezes são encontro com autores, saraus nas escolas, Tá. contação de histórias, peças teatrais. A gente vai explorando ali a linguagem, né, da escrita, da fala, da poesia, de várias formas. Sim. E nesses pontos também, muitas vezes, a gente realiza a doação de livros, né? A maior parte das vezes através da presença nesses espaços, também é uma ponte de conexão, assim, para poder fazer a entrega dos livros nesses espaços. E Sim. aí tem um encerramento, né, na Feliz, que é sempre num sábado, Tá. né? De 12 horas de atividade. Então a gente Uau. começa em torno de 11, vai Uma até maratona. de 11 a 11 da noite, né? Legal. E aí acontece várias atividades ao mesmo tempo, que é nesse dia que a gente tem as editoras presentes, os autores com exposição de livros. É nesse dia que as crianças vêm, escolhem seus livros Legal. e assistem shows. A gente já teve nomes bem bacanas, assim, né? Sim. Tipo Chico César, né? Legal. Que foi muito da Tem uma hora. coisa que eu acho que é importante, que junto com as atividades que a gente leva, oferece, a gente também procura realizar a formação de professores. Então, como essas atividades que a Nayara mencionou, né? E a temática que a gente desenvolve, e a homenagem que a gente também faz, isso é uma coisa que a gente não falou ainda, né? A Feliz, de uns anos para cá, ela escolheu, né? Acho que desde a segunda Feliz, né? Cada ano tem Homenagear uma pessoa importante para esse cenário das artes, da literatura, né? Da Zona Sul. Então, já tivemos várias pessoas homenageadas, né? Já tivemos um grupo de teatro, que foi ano passado, o Grupo Clariô de Teatro. Esse ano, por exemplo, a homenagem, a gente chama mulheragem, né? Que legal. Mulheragem à dona Ana Dias, que é uma ativista histórica, né, da Zona Sul, esposa do Santo Dias, que foi um operário assassinado na época da ditadura. E o trabalho da Ana, né, além da memória do marido, é também de ser uma geradora, né, de uma série de iniciativas que deram condições de habitação, inclusive, na Zona Sul. Movimento por luta por creche, de luta por saneamento básico, né, a fundação dos clubes de mães, né, que foram um ponto muito importante de resistência à ditadura lá nos anos 70, que questionaram a inflação, fizeram chegar uma carta no governo federal, vinda lá da região sul há 40, 50 anos atrás. Então escreveram essa carta, divulgaram essa carta de boca a boca,
pegaram abaixo-assinado, foram para Brasília. Então, Resgatar toda essa toda história. essa história, né? E a gente escolheu fazer essa homenagem ou mulheragem pensando muito, né? A gente teve aí o filme Ainda Estou, né? Ainda Estou Aqui, e a gente falou qual é a história que a periferia da Zona Sul tem para contar sobre a ditadura e o Que que a que gente não permanece, conhece, né? o que permanece de ditadura, E sem né? contar que as mulheres ficavam bordando, né? Sim, Elas aprendiam a bordar. Então, elas iam para aprender a bordar. para aprender Enquanto trabalhos bordava, manuais. E aí conversa. costurava, Mas ali, ao conscientizava. mesmo tempo, Exatamente. Vamos Muito. conversar sobre como anda a situação, como anda a situação na sua casa, Falta como é que as aqui. decisões são tomadas, né? E é um trabalho ficou muito caracterizado, né? De fortalecimento desse vínculo comunitário. Então, essa homenagem, mas eu ia dizer justamente que a gente conta essa história, inclusive da homenagem, a história do tema da Feliz também para professores, né? Em parceria, a gente estabeleceu uma parceria, foi descontínuo, nem sempre aconteceu, né? Tem também os percalços do caminho, mas a gente procura cavar um espaço para fazer formação de professores junto, no caso, a diretoria de educação do Campo Limpo, né? Que é ligada a escolas municipais, com a possibilidade do professor frequentar as atividades da Feliz, fazer algumas atividades também de um roteiro, além das atividades da própria feira, e isso pontuar, né, para ele pode usar esses pontos para legal. contar na sua evolução funcional. Fazer de uma forma mais conjugada, né? Sim, e aí isso dá muitas ideias para eles levarem essa literatura, esse modelo, né, esses formatos que a gente apresenta na feira também para suas escolas, né, e trocarem coisas com outros colegas de Também outras é bem escolas. legal. Isso é interessante, né? Porque essa coisa do tema, né? Da gente também reforçar uma linha, né? De abordagem de pedagógica, um tema, de um assunto que a gente considera importante. pano de fundo para todos os trabalhos escolares. Então, acho que é isso. Algumas Interessante. das temáticas, né? Que a gente. Eu não vou saber todas. Todas eu Mas, não. por exemplo, estou aqui com uma camiseta, meu corpo Deixa minha eu marca. ver. Meu corpo, minha marca no mundo, né? Sim, Que foi a temática 2019 do. essa. Foi antes da Então, pandemia. o ano passado a gente não falamos ditadura militar, mas a gente quis. Como era a frase da. A luta não é para hoje, é para sempre. É uma frase da dona Ana, né? Foi o tema, a temática. Memória e resistência. A luta Tá não bom é pra demais, hoje, é né? pra sempre. A luta não é para hoje, é para sempre. A gente já abordou Hoje, amanhã arte, e depois, né? arte e educação. A gente já trabalhou, né, os 20 anos de Sarau do Binho e o Dom de Miras, né? E o corpo, a questão, né, das artes do corpo, da expressão, da importância de olhar, né, para os diferentes marcadores corporais, refúgio, imigração, A gente teve um tempo que fome. era muito algo voltado para as pessoas se autoavaliarem, né? De onde você vem, foi um Isso. dos temas de um dos anos. O que te alimenta, O que te alimenta, onde habita a onde poesia. habita a poesia. bonito Tem isso. poesia no seu templo, Tem né? Esse poesia foi no bem seu poético. tempo? Exatamente. Então, uma forma de Esse é provocar um reflexão. diferencial, eu acho, grande da Feliz, a temática, sabe? Porque, assim, eu poderia convidar vários autores, várias mesas e falar de um monte de coisa diversa. Então, quando a gente faz a temática, a gente acaba centrando um pouco mais, né, o que esse autor vai dizer, o que a gente quer comunicar. Então, a temática, eu acho que ela nos estrutura melhor para sair uma coisa mais redonda, diria, né? Mais. Dá uma amarração, assim, né? Exatamente, porque quando a gente quis falar, por exemplo, de onde você vem, a gente estava uma época de assim, muito preconceito com nordestinos, separa do Conflito sul. com migração e imigração, né? Tinha Exatamente. o espancamento de haitiano, Tinha. Nossa. várias coisas assim. Aí a gente trouxe essa temática e Tá, falou, vamos falar disso. de onde você vem? Quer dizer, você. E você, que está batendo também, de onde você vem, né? Um pouco Claro. Qual é para a sua, refletir, né? né, a sua origem, né?
Então não é só de onde você vem, mas também tem uma coisa ancestral aí, né? Sim, sim. Claro. Quem são seus ancestrais, né? O que você Então carrega? a Pode ter muitas gente profundidades, né? Sim. é bem difícil fazer a feliz, difícil nesse sentido, né? Porque quando a gente começa, ainda não acabou, né? Ela acabou em setembro. A O que feliz tem de também é para prestação, sempre, o para que tem hoje, de amanhã e prestação de depois. conta, relatório, coisa Sempre para a feliz não é preencher, para hoje. Trabalho, eu continuo trabalhando enlouquecidamente, trabalho. né? E E já aí, planejando a do ano que e vem. assim, durante, acho que foi agora em setembro, enfim, aí vem os editais, de onde vem o dinheiro para Feliz, porque esse ano a gente chegou a pensar assim, Cada vez mais não concorridos, né? vamos fazer, não tem como. Depois de 10 anos, uma coisa que, assim, a gente está falando de uma história muito bacana na Zona Sul, não é porque eu sou idealizadora, não. Não, mas tem um Mas, acúmulo ali, ela mobilizou uma série de coisas, ela mobilizou a formação de outras feiras, ela cutuca dentro das escolas uma outra dinâmica, né, dos professores que participam dos cursos. Então, fazer a Feliz é uma coisa bem difícil, mas precisa de dinheiro, porque como é que a gente garante pagar as pessoas? A gente quer pagar todo mundo que vai fazer alguma coisa na Feliz. claro. Não é no, ai, vamos lá colaborar, né? Às vezes a gente paga mal. Não Não paga dá tudo para que a gente pagar. gostaria. É, É. mas A gente entende bem o que é isso. então. Né, Oh, meu Deus, Tarcísio. Mas isso é muito importante. Então a gente corre atrás de editais. Não temos nenhuma captadora de recurso na equipe, Não, né? não temos nenhuma captadora de recursos exclusivas, porque todas nós, o tempo é todo, verdade. tentamos captar É. recursos. De alguma A gente só não é forma. especialista. É, Nem sempre conseguimos. É porque é uma verdade. dinâmica, né? A gente sempre fez projetos como PROAC, assim, né? Agora, em 2017, eu e uma parceira fizemos uma Rouanet, mas não captamos juntos tão. Difícil isso aí. Agora esse ano a gente conseguiu captar e a gente fez praticamente com esse dinheiro, Claro. Sim. que foi pela Rouanet. Porque os editais hoje não estão contemplando mais nem 5% dos que se inscrevem. É uma vergonha, na verdade. Aumentou muito o número de inscritos, É né? Porque isso. antes ninguém sabia escrever Sabia escrever tal. projeto. Claro. Hoje todo mundo já É. está Manda. uma outra. Mas, assim, é uma busca que não é compatível com as necessidades culturais que a gente tem, com as dinâmicas de tantas manifestações, Não, e não só isso, né? Tem tantas toda histórias. os equipamentos culturais, casas de cultura, bibliotecas, teatros, estão... O mesmo fenômeno que está acontecendo nas escolas Sim. está acontecendo até pior, porque talvez na cultura, porque não está sendo divulgado, né? Sim. Teatro Vento Forte, passaram o Teatro Sim. Vicinho. Sim. Enfim, se começar Teatro a de falar... container. Porque poderia também ter um apoio maior por meio Sim. desses equipamentos, sei lá, né? Não Sim. sei. Mas, já encaminhando um pouco, cada vez mais que para o encerramento, o papo tá bom, poderia ficar aqui hoje, amanhã e depois. Mas, vamos falar sobre futuro. Quais... Aí é uma pergunta para as três, tá? Quais as imagens, né? O que vocês imaginam para daqui a 5, 10 anos? Vão expandir para outros territórios, vão formar mais educadores, parcerias. Enfim, eu sei que, né, tem a questão de falta de verba, mas que utopia aí a Felizes carrega para, né, não só fomentar a leitura, mas também continuar com esse projeto, enfim. O que vocês imaginam daqui a uns 5 aninhos? Perguntinha difícil. Quando é difícil, mas é muito pertinente essa pergunta, né? Porque eu acho que tem N formas, assim, da gente fomentar essa leitura, né? E não é só a leitura, eu acho que é o estar no mundo, de que forma, o acesso, né? Então, assim, quando a Silvia fala, a Diane vai... Vai Porque eu surfar nessa viajo, pergunta. né? Assim, eu sou uma pessoa que viaja muito. E às vezes eu quero levar a Feliz lá para o extremo sul. Quero ir para Embu-Guaçu, quero ir para
para a aldeia Guarani, quero pegar um barco e atravessar a, a represa do Guarapiranga e sair pelos bairros. Eu fazer Uma uma contação, barcoteca. É. uma contação de Não dá história. ideia que isso vira. No encontro com o autor, a gente sempre. Isso é antigo e fica sempre batendo, né? Essa história do barco, que seria mesmo pegar ali pela Guarapiranga e fazendo atividades circuito, no assim. barco. Isso é né? legal pra Lembra? caramba. O Marinho falava Lembro. muito disso. A gente tem uns amigos da Flipei que começaram com um barco, né? Sim, Eles sim. encostaram um barco, montaram um monte de livro no barco e daí eu Aham. disfarçado de pirata, enfim, esse amigo muito louco. Mas Mas é é uma isso. feira que cresceu bastante também. Mas é uma. Eu acho que, assim, me incomoda um pouco ser muito igual, Tá. sabe? Eu sempre quero que ela seja um pouco diferente, né? Partir para outros lugares onde a gente não foi, pensar em lugares inusitados, né? A praça é um lugar inusitado, porque o que a gente tem de morador de rua na Sim. praça, e assim é muito incrível, porque eles acabam falando, opa, o que é isso? Né? Então, assim, tem outros públicos que a gente precisa atingir e que a gente tem que buscar estratégia sempre, Legal, né? Então, eu quero que a Feliz alcance outros territórios. legal. A Zona Sul é gigantesca. É. A gente é um grão de areia, né? É uma representatividade muito pequena. A gente colocou esse nome, que é um nome feliz, né? Legal. Mas é um nome que não, a gente não representa a Zona Sul. E a gente é a Feira Literária da Zona Sul, porque somos muito pequenos, somos oito pessoas que trabalham alucinadamente para fazer essa feira. Já teve feliz que foram 24 dias de atividade. Uau, Faz parte da minha loucura também. claro. Bastante, né? Mas vai ter um Com a monte de gente. gente que fala, opa, volta pro chão. Segura a Diane que ela já tá É. extrapolando. Então é isso, eu acho que é outro tipo de equipamentos, mais escolas, outros territórios, as crianças, uma coisa que assim, ela citou, né, as crianças pequenas, é muito legal também, né? A pessoa Isso é bom demais. idosa sabe, também é muito bonito quando a gente vai num EJA e faz essas atividades, é muito enriquecedor. Então, eu A acho que o gente já povo teve precisa. atividade em centro de convivência da mulher, né? Também, né? Esse público das mulheres que também se reúne, né? Por conta de proteção e tudo mais, né? E aí a gente já teve atividades, tanto temáticas, né? De mesas. A gente falou das atividades culturais, mas a gente também realiza parte da programação são mesas, né? A gente monta, conversa, a gente Conversas chama conversas literárias. literárias, né? Então, Como é que a- funciona conversas literárias? Eu tô curioso aqui, é muita iniciativa, assim, né? bastante, mas Super é legal. isso, as conversas literárias é uma modalidade de encontro que é geralmente um debate, uma exposição, Mas né? isso é uma roda de conversa ou isso é em Sim, algum lugar 3 fechado, pessoas é na normalmente. rua? geralmente 3 pessoas, a gente já Tá. foi aprendendo que a gente já fez nossa, se eu falasse, a gente Mesa já muito fez cheia. mesas assim, com 3 convidados muito de peso, pensa muito de peso. E Tá. aí eram 15 minutos de fala para cada um. Falei, Puta nossa, eu vou merda. chamar uma pessoa Perder, falar né? aqui. Então a gente vai aprendendo também, né, Claro. gente? Vamos combinar. Mas é isso, geralmente a gente, né, um tempo de 1h30, mais ou menos, né, um debate em torno de um tema que geralmente a gente constrói, né, com as pessoas que a gente chama uma sinopse, ó, poderia ser assim, o que você acha de ir por esse caminho? Às vezes elas subvertem, mas no geral elas, né, elas vão por esse título, né, dessa conversa que a gente programa. E aí elas alinhavam os temas que estão associados à temática daquele ano, né? Então, é isso, Interessante. é um encontro mais, né, voltado para discussão, ou de temas candentes, ou, né, de vozes que, de repente, a gente quer ver
quer ouvir lá naquele, né? E é muito legal, porque aí são professores ouvindo, e participando, o SESC ouvindo e participando, e falando, opa, existe tal pessoa, né? Existe tal temática, a gente já tem vários momentos aí de pessoas que falaram, nossa, depois que fulano me ouviu na Feliz, que me chamou para tal coisa, né? Então, essa coisa de uma escuta também, até dos equipamentos de cultura mais tradicionais, de saberem o que está rolando, né? E acho que é isso, assim, esse potencial. Eu Mas a gente acho. estava falando dos sonhos, né? Tem um que a Diane não falou, mas ela falou, eu queria um curso mais Ah, alongado, assim, de uns 5 meses, uma produção, Um né? curso sobre. por exemplo, um que eu tenho escrito há. Já tem acho que uns 5 anos. É um curso de literatura infantil. Bom, Por quê? A gente muito tem bom. muita gente ali, eu tô falando dos autores mesmo, né? Que são mais próximos. Eles produzem muito, mas a identidade deles é para adulto, né? Sim, E a gente faz muita coisa nas escolas. literatura infantil periférica. Então, Como é isso? Cadê, Isso é bom, gente? hein? Né? Coisas assim. e uma coisa também que eu queria dizer, assim, é muito. A gente tem uma coisa na concepção mesmo da Feliz, é que é misturar os grandes nomes com as pessoas que estão ali nascendo ainda, começando a Ah, escrever. Então, assim, não é só, nós vamos pegar todo mundo que é da periferia que escreve, vamos... Não. Eu quero que eles escutem Mia Couto falando. Eu quero que escutem. Quem mais? Me ajuda nos nomes aí. Ai, Conceição vários. Evaristo Conceição Conceição também esteve com a Evaristo já Evaristo, esteve gente. na Frei feira. Beto, quem A mais? Maria, Ana Maria Ana Maria Gonçalves. Gonçalves. só o nome peso É, pesado. Não, a gente é. já teve pessoas assim, muito. O Milton Ratum. Milton Ratum, Bom, Então, assim, a gente já Márcia teve uma. Tiburi, enfim, povo que já veio, né? É. Então, é sempre trazer isso, eu acho que é importante, porque você compõe, um aprende com o outro também, não é só de cima para baixo, Sim, mas claro. de baixo para cima também, né? sim, Olhando a produção do outro, né? Eu acho que isso é uma coisa que conversa bem. E a feira também, ela tem não é rigidez, Firmeza. solidez, não sei. mais para solidez, não é bem essa palavra que eu queria, mas assim, que ela tem uma coisa que é muito séria, Consolidada. consolidada, né? Mas também vale como uma troca de saberes, né? Sim, De quem tá na periferia, está tentando, com alguém que está consagrado também. Muito bom. Agora já realmente sim. indo para o finalzinho, eu queria pedir para vocês deixassem qual o recado final que vocês podem deixar para educadores, estudantes, escritoras, somente periféricas, gestores culturais, coletivos culturais que querem promover a leitura nos seus territórios. Fiquem à vontade. Eu diria que para quem tem vontade de promover esse tipo de ação, às vezes não existe um cenário ideal, né? É fazer com aquilo que se tem à mão. Se você não tem, às vezes, quantas coisas a gente já fez sem ter recurso, né? E que tiveram um impacto real ali, que você vê tanto o impacto de transformação quanto o impacto de atingir realmente um número legal de pessoas com, às vezes, até um recurso quase nulo, assim, né? Uma praça. É, uma praça. Não ficar Quantas esperando, aqui, né? eu não sei se isso é comum a todos os as periferias, mas na Zona Sul a gente tem muito uma ação que é a geladeira de livros nas praças. O pessoal pega uma geladeira velha, usa de armário, né, estante, Grafita lá e tal. grafita, põe umas placas, enche de livros. É uma ação de incentivo à leitura. As pessoas ocupam aquela praça para leitura, fazem essa troca. Eh,
Infelizmente, o livro hoje em dia, em muitos espaços, ele já está desvalorizado, então é aproveitar também essas oportunidades, né? Onde o livro está sendo mal aproveitado, de repente. Tem gente que combate os livros, viu? Pois é, Isso. Tem gente estávamos que vai falando, na Bienal do Livro fomentar estudantes a queimar livro. É né? mesmo, meu Deus do Estamos céu. nesses tempos. Então, acho que é isso, é conseguir Isso ver é a assustador. oportunidade em onde o livro estiver sendo mal aproveitado, de repente redirecionar. É só fazer, faça, né? Começa, porque vão surgir outras pessoas para apoiar, é, às vezes até empresas, isso pode se tornar um projeto maior. Eu diria isso. É. Eu acho que tem também essa, né, como na linha do que a Nayara falou, é, troca, né? Troca, essas feiras de troca, como você estava mencionando. Vamos fazer uma leitura compartilhada de um livro, um clube do livro, né? Então, por exemplo, eu sou coordenadora pedagógica, eu já há alguns anos tenho feito, junto com os estudos que a gente tem que fazer no horário de formação de professor, trazer uma literatura e ler essa literatura, que essa literatura não só carrega, não estou só lendo pela estética, eu estou lendo porque eu estou conhecendo um universo, né? Então, a literatura, isso já dizia o Antônio Cândido, ela é uma oportunidade ímpar de você conhecer o universo do outro, né? Então, você não tem livro para todo mundo? Leia junto. Esse momento de estar junto lendo, né? De chamar uma turma que está com aula vaga no pátio, ó, vou propor aqui, quem quiser junta, né? Isso é tão transformador e é tão simples, né? Mas envolve essa entrega, né? Essa presença de você valorizar, através da palavra, a comunicação e o contato com o universo que às vezes não é o seu, mas, poxa, eu ouvi a história de um, sei lá, de um rabino. O que essa história desse rabino pode me comunicar algo comigo, né? Feito com sinceridade, eu acho que é isso, né? Acho que é por aí. Eu, eu, eu diria o seguinte: tente. Pode ser que não dê certo, pode ser que abra 1 milhão de outras portas a partir desse passo, né? Se der um passo, você já não está no mesmo lugar. E isso eu acho que vale para a vida, assim, porque se você tem um livro, você vai ler compartilhado. Se você quer fazer uma atividade, chame os amigos, ponha coragem naquilo, busca recursos, escreve projeto, tenta parcerias, mas o importante eu acho que é a gente mobilizar uma ação, não esperar que ai, tudo vai cair aqui feito, né, para mim, porque é uma diferença muito grande o lugar social que você ocupa, né? Porque você tem um povo que consegue, através do dinheiro, boas escolas, boas coisas. E, e tem outras pessoas que é muito por essa visão, essa forma de acreditar numa coisa e tentar fazer. Porque senão o que manda no mundo são as classes sociais, né? Então, se você está em uma e você quer, às vezes você não tem condição de entretenimento, cultura, educação no nível que se tem. Mas a iniciativa também das pessoas é importante, porque se a gente depender do que vem dado do Estado, que vai fazer por nós, não vai fazer nada. Então, acho que a gente tem que virar essa mesa. Muito bem. Hoje conversamos aqui com a equipe da Felizes, Feira Literária da Zona Sul, que está transformando escolas, praças e espaços culturais em territórios de leitura, afeto, identidade e resistência. Ela é muito mais do que uma feira, é um movimento que democratiza o acesso ao livro e fortalece a cultura das quebradas. Neste episódio, conversamos com Silvia Tavares, educadora da Rede Municipal, Diane Padial, idealizadora da Felizes, e Nayara Padial, produtora e comunicadora da feira. Falamos sobre moeda literária e o acesso ao primeiro livro, saraus da Zona Sul como potência cultural, desafios atuais do fomento à leitura no Brasil e, sobretudo, nas periferias,
o papel das escolas públicas como territórios culturais e de fomento à leitura, e o futuro, né, da leitura e da gestão cultural nas periferias desse nosso queridíssimo país, que tem enfrentado algumas questões culturais e uma batalha cultural ferrenha. Se você acredita na força da cultura e da educação, esse vídeo é um convite para esperançar e para agir. Compartilhe esse vídeo com quem acredita no poder transformador da palavra, inscreva-se e fortaleça a cultura independente. Acompanhe também o Instagram do Sarau do Binho e da Felizes. Estamos juntos, até mais e obrigado por terem vindo hoje. Foi um dos melhores Muito episódios aqui. obrigado, Viu? muito Muito obrigado. obrigada. Obrigada, valeu.